Irmãos, minha parentes, essa é uma comunicação que me se manda para todo o povo guineense. A boca está na terra, a boca está aqui, só uma boca está lá fora, a boca está aqui que não está falando diáspora. Não dirigi particularmente a jovens, a mulheres, a associações, a não bancadas que tem na bairros populares, a militantes de partidos políticos, a membros de sindicatos profissionais, a estudantes, a tudo guinte. A tudo guinte que me estive dirigir, porque me se papia de riscos que a OS no chão, no país, não enfrenta. Riscos que está sobre a cabeça de nós jovem democracia, de forma muito geral, mas concretamente em relação à forma como a nós terra está, a OS, como a nós olhar no momento atual, mas qual tipo de esperança ou projeção que nós fazer para o futuro. Mas começar para falar com quem que bem pensa como se boca castela. Para via é riscos que não papel dele. E cana afetal, vou permitir falar como pai prepara para amanhã, se vida restringido, mesmo naquele que está a falar direito a viver em paz e a viver num quadro de estabilidade. A mim não tenho consciência de como a hora que a mensagem sai, manga de comentários na facido e manga de comentários e não ser desviado de que verdadeira intenção dessa minha comunicação. E não tem inclusive guintes que não tenta descaracterizá-lo daquilo que é o objetivo que o fixado. Mas aqui que gosta de repetir. Não pode ficar contente com aquilo, não preferível para esse utilizado de outra forma, mas aquilo é um direito que está a assistir todo o guineense, a mim me se respeita aquilo. Mas para via de gravidade de situação, nunca podia hesitar nem um minuto na apresentar esse que não e ao mesmo tempo que não pedi para imergir boa atenção e para gente ajudar no sentido de não divulgar, para poder chegar para tudo gente. Para chegar na mão de nós ativistas, gente que está desempenhando um papel muito importante na informar a população, mesmo se continua sempre a pedir para utilizar de melhor forma que plataforma que tem, mas é importante que ele como é consagrar seu tempo, é consagrar sua atenção, é refletir junto com o povo sobre problemas de nossa terra, de mesma forma que não me vai chegar bancadas, não me vai chegar associações, não me vai chegar alunos, não me vai chegar tudo aquele grupo de população que não papia no início dessa comunicação. Vou permitir-me falar como desde primórdios de nossa existência, desde que não conseguimos cabeça, né, chonco chamado de Guiné, e houve manga de etapas, mas a história está contando como povo que vive nesse espaço e povo que sempre pega e barça liberdade, povo que sempre mostra como é necessário livre e que a misти vive base de nenhum tipo de opressão, nenhum tipo de cativerasco. Que parte mais recente da nossa história, que parte também que não mais conhece, e está mostrando como tem um homem que vive neste espaço, neste território, o nome de Amílcar Cabral, que foi capaz de chamar-se povo e pedir povo para esquecer diferença e pedir povo para juntar com um único propósito, para enfrentar tugas que não oprimiram, para enfrentar aquele regime colonial que na explorando e que luta levando à independência. Primeiro viés, que o filho de Chong passa a ter um passaporte e passa a ter uma bandeira e passa a ter um terra que pode considerar como Edsel ou que pode chamar como Edsel. Não para, não continua a evoluir. Não entra naquele mundo que outros povos concebem que falaram de democracia. Democracia vem falando como nós tudo não tem direito a ter voz. Democracia vem falando como tudo que tem direito de participar no jogo político. Jogo onde é que a bota vota, bota colhe guintes, mas guintes também por colher. E é jogo que permite para aquele guintes caos
toma conta do poder, é chigante que chiganel. Mas nós já como logo que chega lá, entendi como eu tenho que ocupá-lo de tal forma, eu tenho que controlá-lo de tal forma, eu tenho que quebrar todos os cadas que te leva a aquele lugar, para ninguém mais que pode colher para aquele lugar que cedo são eles. E é seguinte que nós não tem que falar como talvez é normal não próprio. Para falar como é que eu gosto de PAGC, porque eles são muito diferentes de PAGC. Talvez é normal. Para publicamente ninguém falar como sem maior sonho, sem intenção e para acabar com o partido. Talvez eu tenha direito de falar aquilo, nunca tenho certeza. Mas que pensa como nós tudo não acerta como nenhum som que deve ter direito. E de utiliza todo tipo de artimanha, todo tipo de fio cabeça. Mesmo fora daquilo que a lei de não terra está estabelecida. Para pôr em causa aquilo que deve ser do direito de cada pecador, direito de cada grupo de pecadores, aquele direitos que não está a falar civis, com direitos que não está a falar políticos. É os últimos 5 anos, a nosso estudo não matar. Coisas que nós já e coisas medunho. Para primeiro viés, depois que tu gastei na terra. Gente está ligado diretamente para contar o que é na facido. Não mate perseguição ali. Não mate gente na agredido. Não mate gente na trado sem ser vontade. Para levar para ministérios. Para sutar. Ao mesmo tempo que é assustado, é obrigado a confessar que aqueles próprios que se viram que é. Então, que gosto não chega já, não matam outro. Pecadores que se viram de quem trabalha nele, tapar-se morto de repente. E a única explicação que está dado para gente que era ser patrão, gente que não trabalhava para ele, e de falar como é que tem prova de como é morre. E mesmo perante o desespero de família, não catolha nenhum tipo de compaixão, nenhum tipo de preocupação. A mim se viu como é que mata. Então vou ajudar de que vou filho está nela. E suma-se contra aquilo que é justa, não passa para um outro nível. Nível gostam de que órgãos da soberania que suposto garante como a não liberdade, com não direito, e não respeitado, e passa a ser assaltado. Não assalta a instituição. Não assalta, não controlar de tal forma que não elimina tudo o que começa a concorrer com nós. Não tem que acabar com o jugo democrático. Não tem que instalar um único senhor, um dono de nós tudo. A partir de lá, ninguém que pode papel, ninguém que pode reunir, ninguém que pode manifestar. Vou poder papel sim, vou poder reunir, vou poder manifestar se contra e para tocar palmo. Aqui, senhor e dono de nós tudo. E não é quadro, que nós tudo não mati, ou que o Supremo Tribunal de Justiça vai assaltado. E o presidente de que tribunal, obrigado a pedir demissão. A seguir, e vim assalto à Assembleia Nacional Popular. Meia-noite, 1 hora, 2 horas de madrugada. Carros na para na Assembleia, caça que está chamado caça de povo. E na assaltado, para romper a porta, para trocar fechadura, para trocar móveis, para instalar um novo presidente da Assembleia. Presidente da Assembleia, ou deputado não próprio de nação, e representante do povo. Povo que está com ele, povo que está em possal, e é nome do povo que está funcionando. E que aqueles que entram na instituição meia-noite, através de porta rombado. Mas logo que é porta rombado, logo que a Assembleia tomado conta dele, gosto, não tem que furtar tudo sem competência. Não tem que roubar tudo sem competência. Para não controlar aquele órgão que deve ter a responsabilidade de organizar eleições. Que na outra parte do mundo está chamado na própria comissão independente de organizar eleição. E lá não dá a falar como não vai manter tudo aquilo estrutura caduco que está lá, mas presidentes de comissões regionais, aqueles que devem de controlar a eleição a nível de região,
aquelas que não tem que substituir. Como que aquelas e caduco, próprio aqueles que não mandam nelas e caduco. Né? Quem que tem dúvida de como elementos de CNE na Assembleia Nacional Popular que deve de cedo trocado, para poder ter legitimidade de firmar diante do povo guineense e falar a nosso árbitro para organizar que jogo democrático que vai determinar quem que tem legitimidade de representar o povo. Soma-se contra aquilo que está. Não vai substituir membros que te representam a Assembleia Nacional Popular no Conselho Superior de Magistratura Judicial, que é o órgão que tem a responsabilidade de preparar a eleição no Supremo Tribunal de Justiça. É tudo no matéria. É tudo acontecer no adiante. A seguir vem a atualização da lista eleitoral. Sim, e governo que deve fazer, mas ele deve ser um governo legal e deve ser um governo constitucional. No caso, não vai ter governo presidido pelo próprio Senhor Todo-Poderoso, que despreza tudo princípios de decência e de transparência, de equilíbrio, né? De que inclusive partidos políticos, sociedade civil, órgãos que devem acompanhar o processo, pôr tudo de lado, para fazer lista da maneira que não entendi, e tudo que o Truguinte não pediu simplesmente para acreditar como a não fazer bom trabalho. Apesar disso tudo, não tenta encontrar um cão onde que não por pega, um ponta que não por pega, para não seta que convocação de eleições que falaram gerais e que deve de ter lugar em novembro próximo. A nós tudo não sei como nem momento de papiado só de eleição presidencial. Para a eleição legislativa foi sido na junho de 2023 e que ela deve até 2027. Mas não obrigado, como não vai a eleição geral, não falei que tem problema. Não seta, não mobiliza ninguém para participar, não prepara para participar e não fala de toda maneira. O jogo por isso está desequilibrado. Campo por inclinado num sentido. O povo guineense ainda tem a oportunidade de papiar claramente se concordar que é a situação ou se existe mudança. Mas não tenho dúvida de que não sai de parte do povo. Não tenho dúvida, e eles também, que são apoiantes, é que têm dúvida de que não seja de escolha do povo guineense. Então, logo que é perceber que lá, nós não tem que eliminar tudo aqueles que podem impedir a renovação da situação. A situação tem que manter permanentemente. Eles têm que governar até a hora que cansa. E para aquilo não tem que inventar tudo artimanha. Tudo suas cabeça. Que não permitindo tirar outros candidatos, aqueles que não comiste, para não poder impor na vontade. Primeiro, o que é fabricado? Certidão de quitação. Aquilo é que é? Documento que está conta com nunca tem nenhuma dívida com o Ministério de Finanças, sobretudo em termos de imposto. Não fala, aquilo é que é o problema. E que é legal, e que está em nenhuma lei eleitoral, e que faz parte daquilo que não é tradição de exigência, mas nunca tem problema com esse. Nunca tem problema com esse, porque nunca tem dívida com o Estado. Nunca dívida do Estado em relação a nada. A nós, na 2008, não saí de Guiné para cumprir uma missão lá fora. E eu não sei, não para todo tipo de atividade que tem remuneração, que está pagado algum custo. E mesmo trabalhos que não está fazendo, trabalhos técnicos que não está fazendo na gabinete, e para naquela altura. 2008. Se a não está na 2025, isso significa que me passa 17 anos. Qual tipo de outra responsabilidade fiscal que não pode ter que Estado? Mesmo assim, inventa a história de como não tem um gabinete que barrado, não colabora com um gabinete, mas que nunca esteve no nome, não é? Não faz aqui declaração, é fazer contas, e dono do gabinete vai lá e vai pagar valores que é falar como ele vir paga. É cobrar 600 mil francos CFA e vai pagar para poder eliminar tudo dívidas que existem
e ao mesmo tempo para a baixa de tal gabinete. Mas a seguir, se uma esca deverá acontecer, no ministro de Finanças está transformado na diretor de campanha. E sendo diretor de campanha de um presidente que se equipa, e tem que inventar uma nova fórmula que não põe em causa na participação na eleição. Dena vai falar como que gabinete que fica desde 2008, dívida aqui tem que é 600 mil, mas 650 milhões. Naquilo que tem que pôr aqui impostos, que é calcular, para dar um valor que entendi como tudo maneira, e cada certa paga valor de 109 milhões de francos CFA para poder dar certidão de quitação. Portanto, essa é uma exigência que existe na lei, e uma exigência que é absurdo, e uma exigência que faz qualquer tipo de sentido. Basta não apontar, ele próprio, o banqueiro do povo, quanto casa que não tem, quanto casa que não renda, quanto negócio que não tem, quanto que não paga. Mas ao mesmo tempo, não vai responsabilizar a ministra de Justiça para tentar politizar entrega de registro criminal. Porque de facto o registro criminal, que é normal, não costuma ir a pedir ele, e normal vai tirar. Mas a lei conta como tudo que é julgado para ir transitar, para ir sentenciado, não é? E inocente perante lei. Mas que era só aquilo. A mim, na condição normal, nunca precisa nem de fazer esse tipo de alusão. Porque não conta aqui como minha ficha limpo. Não fiz nada com essa lá. Né? E para ver aquilo a comandar, não vai ao Ministério da Justiça, não apresenta esse pedido e rapidamente não entregado no registro criminal onde aqui está escrito nada consta. Que de facto nada que pode constar. Porque durante todo o nosso percurso de vida, educação que nos dado, instrução que nos dado, orientação que nos dado, permitindo compreender como aqui que me se serve povo. E tem que limpar-se a cabeça. E tem que afastar de coisas sus. E tem que estar preparado para permanentemente prova, como é por entregar o que de nosso tudo, para vir na cuidar dela. Infelizmente, na cabeça de uma Rússia só que embalou, basta multiplicar golpes, basta assaltar instituições, basta colocar pecadores que está pronto para servir de forma cego, para tudo ficar tratado. E diz que se naquele momento, como aquelas instituições, como aqui órgãos, e feito de pecadores, mas que está mandando eles e lei. Lei e que regra que a nós, tudo junto, dentro de um país, não cria. E sobretudo, aquilo que nós chamamos de Constituição de República, que lei de tudo leis. E que Constituição de República, que contando como que o Supremo Tribunal de Justiça está funcionando. E falando como e tem 11 juízes para reunir na plenária, para poder analisar qualquer situação, sobretudo político e desordem que tem a ver com a eleição, e tem que ter 4/5 de 15 membros. Quinto se faz conta, e quinto se vê como 4/5 de 11, e te dá 8, qualquer coisa. Mas não fica com 8 juízes. A boca tem 8 juízes. Você cerca juízes, você cerca quintos no tribunal, tudo aquilo que se pensa como é que está regulado, você sobra agora que 6 juízes. Com que 6, aliás, você tem o próprio 5. Um só pedir licença de tratamento. Está na França, na Jubicuru. De repente, e tem que mandar chamado. Para ir bem poder equilibrar aquela disputa que não acontece entre os juízes. Mas tudo bem, isso está ali. E ele 6. É vota, é ter 3 de um lado, 3 do outro lado. Vou falar como e tem juiz, presidente, que tem voto de qualidade e por fazer desempate. E que está na nenhuma lei. Nem na lei orgânica do Supremo Tribunal de Justiça. O Supremo Tribunal de Justiça é a instância máxima do poder judicial na Guiné-Bissau. Que tem poderes até de Tribunal Constitucional. Lá que deve partir nele todo o princípio de legalidade de Estado. E que pode trabalhar com base naquilo que alguém pensa, ou que alguém pensa, acha como está direito.
e deveria trabalhar com base na que está escrito preto na branco e que te dá o poder se por fácil. E na tudo lei que não encontra, que não busca, não colhe nenhum onde que está escrito como presidente do Supremo Tribunal tem voto de qualidade ou tem voto de desempate. Ainda, por cima, se não lembra como, e deveria ser 8 juízes e a volta é só 6. Entregado candidaturas. Candidaturas com coligações entrega de mesma forma que entregaram em 2023. Mesmos partidos constituem mesmos coligações que têm mesmos símbolos. Entregado na Supremo Tribunal que tem que analisá-lo com base na mesma Constituição, nas mesmas leis. O que é que não prepara? Para merecer um tratamento igual. De repente, nós também podemos falar do como não candidatura, que entregado, que recebido dia 19 de setembro e chega atrasado para dia prazo dia 25 e de 19 a 25 e cada da vosso tempo. Para bom nós ter tempo com o homem para bom o dia com o homem analisá-lo, para de facto vou poder notificar a alteração que deve fazer. Se mas se contra para algum golpe de magia, você veja como a hora que vou abrir, vou encontrar alguma insuficiência lá. Vou encontrar algum erro lá. Então, você tem que viabilizá-lo, você tem que viabilizar aqui a plataforma. Não, irmãos. O povo guineense não decidir qual que julgamento que deve fazer, qual que análise que deve fazer de uma determinada situação. Vou aplicar simplesmente lei. Vou administrar justiça. A nós, tem aqui ponto. Não entendi como não deveria contribuir para salvar um órgão tão importante para a vida da sociedade. Que ela comanda? Nós advogados apresenta tudo elementos que deveriam permitir vós para vos corrigir que erro. E não exigir para não reclamação que dê entrada antes do dia 25 para ir analisado, para ir tratado. Mas o que é que nós estamos a fazer? Essa comunicação e para ver quem não me papel para ele e povo guineense. Nos próximos dias, nós vamos lançar uma ampla campanha para divulgar essa situação, para explicar à população elementos que não passam, de qualquer riscos e qualquer ameaças que está arriba de nós. Nós não começamos nas estruturas de partido, mas não vai para organizações sociopolíticas, não vai para a sociedade civil, não vai para bancadas, não vai para estudantes, não vai para a sociedade em geral. Não deve levar entendimento de qualquer situação que tem no momento, qualquer risco que não ocorre em relação à nossa liberdade, em relação à democracia. Para chamar a atenção de como não cana certa para não direito puro em causa. E seguinte insiste na fasquila, não tem outro caminho. Fica convoca povo, para o povo assumir-se liberdade, para o povo lanta para quebra qualquer corrente que me esteja aprisional. Não quer inteira, nem não quer dar maçangas. Para nós, não vim pôr em causa na própria liberdade. Ele comanda a mim, bem limpa, bem lembrando da seguinte. Tudo o que está bem, tudo o que está passa. Tanto nas regiões de nossa terra. Suma lá fora, tem contra guintes que está bem ter comigo para pedir para que não desiste. Que também pedir para que não desista de Guiné-Bissau. Para não mobilizar tudo nas forças para de facto Guiné-Bissau continue a ser o nosso paraíso. No espaço onde é que não está afirma não só na identidade, não está afirma na liberdade, não está projetando no futuro, não está dando outra esperança. A osso, e ora nem vira para aqui mesmos irmãos. Tanto aqueles que estão ali, são aqueles que estão lá fora. Para falar como é que é preciso o chamado. Terra está na chama vós. E que é preciso o pedido. Terra pedir a vós. Não tem que lançar nós tudo. Não tem que firmar. Não tem que salvar que liberdade que não conquista de forma como que não conquistá-la. A hora que nós sentimos, e a nós, assim que não tem aqui informação, não por ali fora. Como de facto, o Supremo Tribunal de Justiça obi é no apelo. E jubilei. E respeita a Constituição. E cria condição para de facto escolha colocado na mão do povo guineense. Não sai na rua, não vai celebrar. Não vai angar belos. Não vai tocar palmo, não falar como
não contente para via, não servir justiça e não cria condição para o povo guineense poder viver em paz. Mas se aquilo que acontece também, porque cedo esse pantaquemis de pantaguinte, de tra polícia se põe na rua, que se contra enemies que ainda mais lúvio. Mas me tem que lembrar do povo como é que tem nenhum polícia que tem mamé, que tem mulher, que tem filho, que mora na nossa banca, que não por papel aqueles. Para compreender como é não luta para firmar a liberdade e se luta também. Para é mesmo força que não me se tirar na liberdade e aquilo que amanhã não ter eles direito de facto é por viver também em paz e em sossego com seu filho. Não olhar na televisão, vacas na orientado para entregar, não a polícia se vai para comer. Vou comer à vontade. Mas vou lembrar como é que até nem vaca que te justifica põe em causa o futuro do filho, futuro do próprio família em geral e que esperança que a nosso tudo não me se construir. Esse que sentido desnota causa na dicha, me se convida tudo líderes políticos, tudo líderes da sociedade civil, tudo organizações sociopolíticas e de outra natureza, que podem constituir voz para criar, para esclarecer a população e para permitir uma maior mobilização da população. Esse é o momento de ficar calado. Esse é o momento de subir para outro guindes e subir quem que tem mais responsabilidade. Esse é o momento de cada som de nós jogar esse papel. E que a minha casa que está em causa, e que a casa que está em causa, e não Guiné-Bissau que está em causa, e não a responsabilidade de nós tudo para nos salvar. Então, não pedir para Deus abençoar no nosso tudo, para dar-nos que proteção que é necessário, mas que não mede homem, hora que é necessário para não definir a liberdade, que não direitos.